É a primeira vez que, na história exatamente política do município de Itapajé, se terá, né, uma candidatura, uma chapa, né, 100%, vamos dizer assim, alinhada a essa política mais conservadora, né, essa ala mais ligada exatamente à direita. É a primeira vez na história exatamente, em especial na história recente aqui do município de Itapajé, que nós teremos exatamente um bloco, uma equipe, um grupo, né, mais alinhado exatamente a essa política mais conservadora, que é exatamente essa equipe aí puxada pelo Vilamar, o Eberson e a equipe do PL, o Partido Liberal. A chapa 100% pura, né, todos os membros ou os principais nomes aí, né, o cabeça da chapa e o vice, são exatamente do PL, são do partido, inclusive o Eberson é o presidente, né, da executiva municipal do partido. Os dois também são evangélicos e tem aí exatamente essa missão, a partir desse momento da realização da convenção, de propagar para a população as suas ideias, os seus projetos, aquilo que pretendem exatamente, né, levantar ou defender como bandeira dentro desse projeto político, né, que encabeçam aqui no município de Itapajé. E tem um detalhe, né, e acompanhando exatamente o andamento dessa caminhada, desse projeto do PL, mais especificamente aí do Vilamar, que eu acho que é interessante, inclusive, a gente fazer essa citação. Eu acho que se manter a coerência na política é fundamental, é essencial. Quando você se propõe exatamente a estar militando na política partidária, essa questão da coerência eu acho que precisa ser exatamente uma característica essencial em todos esses agentes que se propõem exatamente a lançar-se, né, nessa caminhada política, onde quer que seja, na esfera municipal, estadual, federal, enfim. Penso eu que facilita muito o diálogo, né, com o eleitorado, o diálogo com a população como um todo, com aqueles que são propensos a apoiar o respectivo projeto. Então, pensar em iniciar a caminhada política precisa necessariamente o postulante a buscar manter exatamente a sua coerência. E eu vejo muito isso no Vilamar. Se a gente fizer, inclusive, né, uma análise fria desse contexto político, em especial exatamente a partir do momento desse afunilamento do processo eleitoral aqui no município de Itapajé, e analisar friamente todos aqueles que lá desde o início se propuseram a estar nessas disputas, em especial disputando exatamente o executivo aqui do nosso município, a gente vai perceber de forma mais acentuada no Vilamar muito essa característica, né, do que se prega no discurso para suas ações na prática. Porque muitos pregam exatamente essa questão da renovação, e eu não estou dizendo aqui quem está certo ou quem está errado. Eu estou pontuando aqui aquilo que para mim é uma constatação. Tá? Eu não estou pontuando aqui o que está certo ou o que está errado. Mas vejo que seja uma constatação, uma evidência, né, que a gente exatamente percebe nessa caminhada do Vilamar. Do discurso que vinha já de muito tempo exatamente de renovação, as suas atitudes levando exatamente ao fortalecimento desse projeto, desse processo, dessa caminhada que visava exatamente viabilizar uma candidatura para estar na disputa da Prefeitura Municipal de Itapajé dentro daquilo que ele defende, dentro daquilo que ele tem como a ideia, como o seu propósito. E veio exatamente estruturando a sua caminhada muito alinhado com isso, com esses princípios, com essa ideologia, né? Manteve ali uma caminhada muito reta, muito linear, com base naquilo que exatamente eram ou são, né, as suas ideias. A gente pôde observar também dentro desse mesmo processo aqui em Itapajé, alguns outros que, por exemplo, tinham o mesmo discurso, pregando a questão da renovação, pregando exatamente uma forma nova de se fazer política aqui no município de Itapajé, e que de repente no meio dessa caminhada, desse percurso, foi ali tentando fazer algumas manobras, se articulando com
algumas figuras já carimbadas ou tentando se articular com algumas figuras já carimbadas aqui da política de Itapajé. Essas manobras, né, acabaram não dando certo, e isso meio que ofuscou aquilo que se tinha exatamente como discurso de se pregar essa renovação, essa forma nova de se fazer política e, consequentemente, de se levar à população essas ideias, vamos dizer assim, um pouco que fora do que comumente é pregado, né, dentro desse contexto político eleitoral aqui no município de Itapajé. Então, o Vilamar veio conduzindo a sua caminhada, esse seu projeto, muito de uma forma reta, né, sem curvas, sem desvios, e chega exatamente a esse momento de oficializar, através desse processo de convenção, a sua candidatura a prefeito aqui do município de Itapajé. Eu entendo que é uma batalha um tanto quanto difícil. O Vilamar entra nessa disputa ao lado do Herberson exatamente com esse desafio de levar a população a entender, a compreender exatamente essas suas ideias, essas suas propostas. E aí, a partir do ato da convenção, eles exatamente vão aí, né, precisar arregaçar as mangas e propagar exatamente para a população essas suas respectivas ideias, as suas respectivas bandeiras, né, dentro desse processo eleitoral aqui no município de Itapajé. É a primeira convenção que oficializa exatamente, né, uma candidatura ao executivo aqui no município de Itapajé.